Glória ao nome de Jesus. Deus tem falado conosco todos esses momentos de culto. Gloriosa manhã que passamos na presença do Senhor, irmãos. Que bênção tudo aquilo que a gente ouviu de Deus aqui. E eu acredito que Deus tem mais uma porção. Quem aguenta mais uma porção de Deus aí? Queria que você dissesse para alguém assim: Jesus não vai te deixar você quieto a partir de hoje. Toda vez que você pensar em dar uma desculpa, Jesus vai falar prioridade. Toda vez que você disser assim, não dá, porque Deus vai dizer prioridade. E é tão profundo entender como Deus trabalha, irmãos. Eu acredito que Deus, Ele tenha algo poderoso aos nossos corações nessa noite. E eu queria que você abrisse a palavra, livro do Gênesis, capítulo de número 4. Glória ao nome de Jesus. Oh, Deus é poderoso. Eita Deus. Gênesis capítulo de número 4, quem achou diga amém. O Senhor tem falado conosco por esses dias sobre esse tema, irmãos. E falar sobre prioridade é falar de coisas que mexem conosco. Eu fiquei pensando na palavra dessa manhã e pensando na base, como a missionária que pregou aqui nessa manhã, falando que a base precisa estar bem sólida para que aquilo que não esteja em cima rua em algum momento da caminhada. Preciso dizer isso hoje porque alguns não estiveram aqui pela manhã. E eu preciso dizer para você que o fundamento precisa ser Jesus em todas as áreas da nossa vida. Quer viver bênção, quer ser feliz, quer ser próspero, quer ser abençoado, chama Jesus para tudo. E eu acredito que Ele é aquele que vai fazer coisas grandes. Só que nessa noite, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, e era sobre ela, Ivete, que Deus falava comigo durante todos esses dias. Eu relutei durante algum tempo com Deus, se era essa mensagem mesmo que Deus queria trazer para a igreja, porque ela vai mexer um pouco com o nosso caráter ou quem a gente é. E eu acredito que tudo aquilo que Deus colocou como proposta para esses dias, porque Deus não fala com as paredes, Ele fala com a gente, não é? E o Senhor falava comigo primeiro, e Ele falava ao meu coração algumas coisas que precisavam ser realinhadas. Eu já inverti muita coisa na minha vida, irmãos. Eu já troquei muita coisa de lugar. E ao tempo, e eu acredito que tantos que estão aqui já passaram por esse momento, onde quem sabe tiveram que colocar algumas outras coisas na ordem certa. Às vezes a gente inverte os papéis. Eu já troquei família por igreja. Eu já troquei ativismo religioso por momentos especiais. E falar sobre prioridade é falar de coisas que mexem com a nossa alma e com o nosso coração. Só que nós temos aprendido desde ontem aqui que além da presença de Deus existem coisas importantes que não podem ser negociadas. E eu quero falar nessa noite sobre o teu culto ao Senhor. E que tipo de culto nós temos entregado ao nosso Deus. Eu queria começar a mensagem antes de ler o texto perguntando para você assim: quem aqui já ficou em segundo lugar em alguma coisa na vida? Concurso, campeonato, gincana. Você gostou de ficar em segundo lugar? Quantos aqui ficaram com raiva? Sejam sinceros. É ruim, né, irmãos? Quando a gente perde para alguém. Coisa terrível da vida é ganhar uma medalha de prata. Qualquer pessoa, Renata, que está se esforçando numa corrida, ele quer o ouro, ele quer o primeiro lugar do pódio. Ele quer o lugar mais alto e entender que ele foi o segundo, o terceiro. Às vezes a gente brincava muito falando sobre Rubinho Barrichello, né? E era tão complicado todas as vezes que aquele homem não conseguia chegar. É como aquele jogador que perde um pênalti. Eu não queria estar no coração dele, nem na mente naquele jogo, né? E a gente sabe, Henrique é misericórdia. Disseram que era Henrique aí. Tem um baba do povo aí. E é ruim, irmãos, nós ficarmos em segundo lugar. Às vezes eu vejo a postagem dos irmãos do baba lá, né? Eu perguntei ao Rosivaldo, só seu time que ganha? É porque só Rosivaldo posta. Falei, não é possível.
Cadê os outros irmãos que estão nesse baba? E geralmente, na vida, a gente passa por muitos momentos assim. E a gente não celebra os segundos lugares. A gente não fica feliz, a gente deveria até ficar, de dizer, foi um avanço já ter chegado até aqui. Mas a gente quer sempre o primeiro. Em todos os locais da vida humana, quando a gente chega, você vai ver o nome lá, caixa prioritário. Para idosos, gestantes, deficientes. Não sei se vocês já fizeram o que eu já fiz na vida. Eu já estufei a barriga em um caixa. Disse, eu quero vir na frente, Jesus. Foi muito antes, viu, irmãos? Muito antes. Mas alguém aqui já deve ter se passado por algum deficiente também na vida. Ser colocado em algum lugar, porque a gente gosta de prioridade. A gente ama prioridade na vida, a gente ama prioridade nos relacionamentos. Imagine que um amigo seu chega para você e diz, você é o meu segundo melhor amigo. Você não vai ficar bem com isso, você quer ser o primeiro. Na igreja também queremos ser os primeiros. Os primeiros a estarmos, os primeiros a sermos convidados, os primeiros a nos assentarmos em algumas coisas. E foi aí que Deus falava ao meu coração sobre 2 nomes nessa noite. Repita comigo, Caim e Abel. E se eu pudesse dar um título nessa noite para essa mensagem chega de ser Caim. Foi isso que Deus entregou ao meu coração. Você abriu Gênesis aí? Diz a palavra do Senhor assim. Capítulo 4 de Gênesis. A partir do verso 1. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel era o quê? Irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, ofereceu as primícias, a prioridade e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E qual é o motivo do teu rosto estar transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estava no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu: Caim, onde está teu irmão Abel? Repete comigo: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Verso de número 15, verso de número 16. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Curva a tua cabeça aí. Amigo Espírito Santo, eu quero te agradecer por ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nessa igreja desde o dia de ontem. Por cada louvor, por cada mensagem, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez, pela glória derramada nessa manhã. Obrigada, Deus, porque eu acredito que a nossa estrutura não é a mesma mais, porque o Senhor tem penetrado em nosso coração e o desejo é reforma mesmo a nossa vida. Queremos dizer para o Senhor nessa noite, Pai, que o nosso culto ao Senhor está sendo executado aqui nesse lugar.
Meu Deus, e muitas pessoas já entregaram muito aqui nessa noite, já entregaram glória, já entregaram louvores. Teve gente que dançou, teve grupo que cantou, Deus. Agora eu estou pregando a tua palavra e o desejo do meu coração não é sobre aquilo que a gente entregou, mas se o Senhor recebeu tudo aquilo, Deus. E eu quero te pedir, Pai, recebe todas as coisas e permanece conosco nessa mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu amo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é um livro de vida real. Tem gente que não quer vir à igreja, e talvez você está nos visitando hoje, e já deve ter essa expectativa sobre a igreja, que crente não pode fazer certas coisas, e realmente não pode mesmo. Ou que não deveria ser, como alguns se projetam ou fazem algumas coisas. Só que igreja é lugar de gente, é lugar de vida real. Aqui a gente se ama, mas a gente também se estranha, sim ou não? Aqui a gente celebra junto, mas tem dia que a gente não acorda bem. E eu amo a Bíblia por isso, porque a Bíblia não esconde os erros e os acertos dos grandes homens. A Bíblia, ela tem a capacidade, aumenta só um pouquinho o meu retorno, Carlos, que aqui está baixo. A Bíblia não esconde a capacidade de que alguém pode ter pecado contra Deus e ao mesmo tempo acertar em tantos outros quesitos. Então a Bíblia é um livro sobre heróis e vilões. A Bíblia é um livro sobre aquilo que é certo e aquilo que está errado. E a Bíblia é um livro que fala sobre o que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz também de mal. Esse é o poder da palavra, de entender que a gente mergulha muitas vezes no texto e entender que muitas vezes o Senhor quer confrontar a nossa alma para nos dizer aquilo que ainda não está bom. E eu penso nesse texto porque falar sobre Caim e Abel é muito complicado, irmãos. Primeiro, que foram dois irmãos que nasceram fora do jardim. Duas pessoas que tiveram um nascimento sem um contato direto com o Senhor, porque com os pais, Deus visitava eles na viração dos dias e falava com eles. Mas Caim e Abel agora são gerados fora do jardim, longe da presença, longe do lugar de adoração. Conheciam quem era Deus, porque os pais ensinaram, mas não era aquele contato direto. Mas sabe uma coisa que eu posso elogiar a vida de Caim e Abel nesse primeiro momento? É que eles entendiam, pastor, que culto era lugar de chegar de mãos cheias e nunca vazia. Eles nunca chegaram num culto para oferecer algo a Deus da maneira como eles quisessem oferecer, mas sempre levaram algo com eles, nunca chegaram de mãos vazias. Em todos os momentos na Bíblia, todas as vezes que alguém visitava o santuário, você vai ver que eles levavam ofertas. Às vezes animais, às vezes alguns cereais, mas nunca chegavam de mãos vazias. E eu preciso começar o culto dessa noite, nessa palavra, dizendo para você que culto não é lugar de chegar de mãos vazias. É lugar de trazer para Deus, é lugar de receber, mas é lugar de já entrar por as portas, dizendo: Senhor, eu vim aqui entregar o meu melhor, a minha adoração, o melhor da minha alma, o melhor da minha entrega e do meu louvor. O Senhor me fazia lembrar que às vezes nós erramos em coisas tão simples, irmãos, na caminhada. Parece ser simples, mas é tão interessante quantos que chegam na igreja e muitas vezes nós já passamos por isso e a gente vai, brinca com um, brinca com o outro, conversa com um, conversa com o outro, e quando já está nos 3 minutos faltando para o culto começar, a gente, meu Deus, tenho que falar com Deus. Dobramos o nosso joelho e vamos falar com o dono do culto. Ontem chegamos aqui, a gente entende até o momento de euforia, e eu também. Mas antes de orarmos, muitas vezes a gente vê logo para o cenário: eu preciso logo tirar minha foto. Viemos para o culto. E muitas vezes acontece conosco aquilo que aconteceu nessa história. Porque a Bíblia diz que depois da queda do homem no jardim, quando Caim e Abel nascem, um dia eles decidem ofertar ao Senhor. Eles têm uma magnífica ideia, e não era uma ordem estabelecida para aquela época, não tinha lei preparada ainda.
Eles decidem de forma voluntária: vamos entregar algo a Deus. Foram para um culto. E quando chegaram nesse culto, irmãos, a Bíblia diz que Caim era agricultor, era lavrador da terra. Abel, por sua vez, era pastor de ovelhas. E cada um entende que precisa entregar algo a Deus na sua área. É interessante que a Bíblia vai dizer que Caim vai pegar alguns frutos, algumas coisas no meio da sua colheita. E eu imagino que ele olhou e disse: isso aqui tá bom, eu vou entregar isso aqui. E preparou a sua oferta. Abel olhou para o seu rebanho e diz: eu vou matar o carneiro mais gordo. Eu vou tirar aquilo que é primeiro. Eu vou tirar para Deus aquilo que não tem mais retorno. Porque para Caim, se ele tirasse uma maçã no meio daquela colheita, logo lá na frente ele teria outras. Mas Abel matou um animal que não voltaria mais. E eles estão preparando para ir para o culto. E até aí estava tudo certo. Chegam no culto. E quando chegam no culto, a Bíblia vai dizer que no meio da entrega e diante daquilo que eles começam a fazer, Deus vai aparecer. E Deus aparece dizendo assim: eles apresentam, e Deus olha para a oferta de Caim, e a Bíblia diz: e o Senhor se agradou de Caim, da sua oferta. Eu imagino a alegria do coração de Abel, melhor dizendo. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Eu imagino a alegria no coração de Abel, olhando e dizendo: meu Deus, valeu a pena. Meu Deus, como foi bom. Como é bom, irmãos, vocês que dançam aqui, quando vocês buscam a face de Deus e vocês veem resposta nisso. É como se Deus tivesse se agradado. Como é bom quando a gente ministra louvor, quando vocês ministram louvor e a gente vê uma resposta de Deus no ambiente. Como é bom quando um pregador está pregando e a gente vê resultado da mensagem. É como se Deus estivesse recebendo. E naquele culto Deus havia se atentado para Abel. Só que Caim também vem todo empolgado, cheio de frutas, e diz: está aqui Deus. Deus olhou e disse assim: gostei não, Caim, leva de volta. Não gostei não, não me agradei. Como é Deus? Mas eu trouxe, mas não é o teu melhor, Caim. Eu imagino ele olhando de canto de olho e vendo as mãos de Abel vazia. Porque a Bíblia diz, queridos, que lá naquela época, quando Deus recebia oferta, geralmente Deus dava um sinal da sua aprovação. E eu imagino, quem sabe, o fogo de Deus tendo descido e consumindo a oferta. Então Abel chegou no culto de mão cheia e voltou para casa de mão vazia, porque Deus recebeu o que ele entregou. Só que Caim, quando ele libera aquela oferta para Deus, a Bíblia diz: e Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Eu sou apaixonada pela Bíblia, sabe por quê? Porque Deus começa olhando para quem a gente é. Deus nunca esteve interessado só naquilo que a gente presta ou que a gente faz, mas principalmente no nosso coração. E é por isso que Ele vai estar muito mais interessado na maneira como nós chegamos e na motivação que nós temos, porque até no ambiente de culto a gente pode fazer algo que desagrada a Deus. Até num ambiente de culto a gente pode pecar contra o Senhor. Quantos de nós aqui, às vezes, estou falando no plural porque eu já vivi, já saímos, já entramos num culto bem e saímos mal, e não era por causa do culto, era por causa da gente mesmo. Quantos de nós entramos na igreja para entregar o nosso melhor, mas daqui a pouco aconteceu alguma situação que tirou a nossa paz, e a gente se ira, e a gente trava o semblante, e a gente volta para casa chutando lá, dizendo: ah, Deus. A Bíblia vai dizer que Deus reprova Caim, reprova a sua oferta. Meu irmão, faz uma conta rápida aí. Quantos cultos na vida tu já deve ter participado? Pensa aí. Muito mais de 1000 tem alguns aqui. Se a gente contabilizar, quem é bom de matemática aí, 3 vezes na semana culto na igreja, durante 365 dias, quantos cultos nós temos?
muitos. Para aqueles que vêm todos os cultos, muitos cultos. E a Bíblia vai dizer que quando Deus vai reprovar aquilo, aí o Senhor dizia ao meu coração: sabe qual é o perigo da tua geração? Eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Qual é o perigo? Ele diz: porque muitas vezes vocês estão aplaudindo pessoas que eu não estou recebendo oferta, nem estou me agradando do entregador. Quantas vezes, irmãos, que a gente é enganado, iludido, em algum momento da caminhada, dizendo: meu Deus, que bênção. E Deus diz assim. Eu não sei quantos de vocês aqui têm um dom de discernimento, mas é tão interessante quando alguma coisa acontece no ambiente de culto e Deus não gosta daquilo. Parece que bate no nosso coração, pastor, e Deus diz assim: não gostei, não é daquele jeito, não deveria ser assim. E a Bíblia vai dizer que Deus vai reprovar isso. A pergunta é: será que Deus recebeu tudo que a gente já entregou? Eu de joelhos dobrados, eu comecei a chorar ali e disse: Deus, será que todas as mensagens que eu preguei, verdadeiramente o Senhor recebeu? Será que o meu coração estava nisso? Ou todas as vezes que eu levantei as minhas mãos na igreja para adorar, eu estava interessado nisso? Porque quantas vezes, irmãos, estou falando sobre coisas da vida real. Quantas vezes que a gente entra no culto com os pés e com as mãos, mas a nossa cabeça fica lá do lado de fora, como se a gente não tivesse aqui, como se a gente não se envolvesse nisso. Mas é tão interessante porque a Bíblia vai dizer que Caim é o primogênito das coisas. Mas quando a Bíblia diz que Deus vai ofertar, vai receber a oferta, Ele vai inverter a ordem. Ele vai dizer: eu me atento para a oferta de Abel e para ele. Porque a lista de Deus sempre vai ser diferente. A gente pode ter uma lista na terra dizendo primeiro fulano, e Deus está dizendo: não, esse daí fica por último. O profeta Samuel até se empolgou querendo fazer uma lista, e ele disse: ó Senhor, então é Abinadab, é Samar, é Eliabe. E Deus diz: não, é o menor da casa, é aquele que está lá no campo. Só começa a consagração quando Davi chegar, porque a lista de Deus sempre será diferente. E o Senhor dizia ao meu coração, queridos, que quando isso acontece, eu não sei o que você faria. Imagine que do nada Deus aparecesse para você e dissesse: não gostei da sua pregação, ou não gostei da maneira como você louvou hoje, ou não gostei da maneira como você adorou na igreja. O que você faria? O certo seria a gente descer, se humilhar, chorar e dizer: Deus, o que foi que deu errado? Quantos pregadores que tem aqui que já sentiram que em algum momento parece que deu errado alguma coisa? Meu Deus do céu. Eu já desci muitas vezes de alguns púlpitos, irmão, dizendo: meu Deus, o que foi que deu errado? O Senhor me abandonou hoje? Não é possível. Porque tem esse tipo de sentimento. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não vê aquilo que a gente quer ver diante das pessoas. Mas o Senhor dizia uma palavra ao meu coração, e ela vai para o teu nessa noite. Não interessa quantos sims as pessoas estão dizendo para você, um não de Deus para mim é suficiente. Pode estar toda a igreja dizendo que sim, pode estar o mundo inteiro dizendo que sim. Se Deus disser que não, meu irmão, fica com aquilo que Deus está te dizendo. Muitas vezes a gente está tão interessado em ouvir e ser aceito, que a gente não quer ouvir a voz da minoria, que muitas vezes é aquilo que Deus está falando. E a Bíblia diz assim, ó, que por isso, repete comigo, por isso Caim ficou irado. Eu fiquei meditando só nessa palavra, por isso, porque muitas vezes a gente diz: você está assim por causa disso. Quando a gente fala assim por isso, parece algo tão insignificante, tão simples. É como se Deus dissesse para Caim: Caim, não tem motivo para você estar desse jeito. Mas a Bíblia diz que o semblante dele mudou na hora, irmãos. Ele ficou tão chateado. E a chateação de Caim não era sobre o fato apenas de Deus ter dito não, mas porque ele olhou para o lado e viu que a oferta do outro tinha sido aceita. E eu preciso te lembrar nessa noite: o teu interesse aqui precisa ser em agradar a Deus.
A gente precisa entender que o problema da nossa vida nunca foi na horizontal, é na vertical. Não é sobre alguém que está melhor, não é sobre alguém que Deus está fazendo. Muitas vezes o problema é dentro da gente, é em nós. E a Bíblia diz: é por isso, Caim, que você está assim, teu semblante mudou. Aí a Bíblia diz que ele não fala nada para Deus. E aí está o perigo. Porque eu queria pelo menos uma frase dele, Renata, aqui no texto, dizendo: Deus, o Senhor foi injusto. Deus, o Senhor privilegiou Abel. Quem era que tinha coragem de dizer nada para Deus, irmãos? Não era injustiça. E eu preciso dizer algo que o Espírito Santo dizia ao meu coração. Muitas vezes aquilo que a gente diz ser injustiça ou privilégio na vida de alguém é só o resultado das nossas ações erradas e algumas coisas que a gente planta e não quer colher depois. Somos rejeitados por algum motivo. Somos aceitos por algum motivo. E os frutos é que vão diferenciar na caminhada quem é quem. E às vezes a gente diz: mas é injusto porque eu não. Se Deus pudesse, e Ele pode mesmo, mas se a gente desse ouvido para Ele listar o porquê que não. Por que tal pessoa e não eu? Por que tal coisa e não eu? E a Bíblia vai dizer que no meio disso ele está chateado, porque Deus vai dar sinais em relação à oferta de Abel. O culto de Abel foi feito, foi recebido, e o dele não. Eu imagino ele voltando para casa com as frutas. Porque se tem uma coisa e uma chave que eu digo para você a partir de hoje é melhor não entregar nada do que entregar algo de qualquer jeito para Deus. É melhor você não comparecer, meu irmão. E eu não estou falando de reuniões. A graça de Deus está aqui nessa igreja. Eu estou lhe dizendo que é melhor você ter uma cesta vazia e dizer: eu não dou, Senhor, do que eu chegar e dizer: toma aí, Deus, do teu jeito, recebe aí como tu quiseres. Queridos, eu já fui em algumas igrejas que dói o meu coração quando alguém pega um microfone e diz: eu não sou cantor, não sei nem porque me deram a oportunidade. Que oferta é essa, irmãos? Que tipo de entrega é essa? Que a gente vem para o culto de domingo e a gente diz: está aí, viu, Deus? E a gente não quer abrir a boca, e a gente não quer adorar. Eu posso dizer uma coisa, sabe qual é o meu maior temor na nossa geração? É que as nossas reuniões, eu estou falando no geral para a igreja, porque tem uma live aí, que viremos apenas pessoas que estamos nos reunindo como clube social, e não é por isso. Já foi cantado aqui, é por causa dele. Você está aqui por causa dele. Essa festa está acontecendo por causa dele. Podia não ter cadeira, podia não ter bola, Ivete, podia não ter árvore, podia não ter tapete, mas se tivesse só a presença de Deus, já estava bom demais. Tem que ser por causa de Jesus. Por que que tu dança? Por causa dele. Por que que tu canta? Por causa dele. Por que que a gente prega? É por causa dele. Não pode ser por outra coisa. E eu imagino, irmãos, que Abel deve ter percebido que o negócio tinha ficado errado para o lado de Caim, porque os dois entraram juntos para ofertar. Eu imagino o Abel olhando para o lado e dizendo: gente, o que aconteceu com a oferta de Caim? Ainda está lá. Quantas vezes que a gente percebe isso? Quantas vezes que no meio do culto, eu estou falando de culto, e culto é uma vida com o Senhor, é uma vida de adoração. Mas sabe o que me chama a atenção, é aí onde o Espírito Santo vai tratar comigo e com você, é que quando Deus vai ver a reação de Caim, a Bíblia vai dizer que Deus vai deixar e vai dar um tempo para ele refletir naquilo que ele estava fazendo. Sabe, Ângela, o que o Espírito Santo falava ao meu coração? Avisados estamos. Quantos avisos Deus tem nos dado? Quantos conselhos nós já recebemos sobre áreas na nossa vida que a gente está que nem aquelas crianças que botam o dedo no ouvido e finge que deixa passar.
Mas muitas vezes nós somos avisados por Deus e Deus diz: Caim, eu estou te dando uma chance, vai para casa, melhora a oferta, volta que eu vou receber, Caim. Deus estava dizendo para ele: Caim, não está perdido ainda, você só não deu como eu queria, eu estou te dando uma segunda chance de você fazer diferente. Mas Caim não se arrepende. E porque ele não se arrepende, aí entra uma história na Bíblia, irmãos, que todas as vezes que eu leio ela, o mesmo sentimento vem no meu coração: indignação. Quem aqui não gosta de injustiça, levanta a mão. Imagine você ser morto por entregar o melhor para Deus. A Bíblia vai dizer que quando Caim está vendo isso, ao invés dele consertar com Deus o problema dele, ele vai querer matar o seu irmão. E a Bíblia diz que quando ele está no meio daquele culto, repete comigo, eles estavam no culto. Na saída do culto, ele tem uma brilhante ideia, Raíza. Bora ali passear comigo, Abel. Aonde? No campo. Eu imagino Abel todo feliz pelo que Deus tinha feito no culto. E Caim todo indignado pelo que Deus tinha feito. Pelo que Deus não tinha recebido. E de maneira muito inocente, Abel vai receber o seu convite e vai para o campo. E quando ele vai para o campo, irmãos, é lá onde Caim mata o seu irmão. E aí o Espírito Santo dizia ao meu coração assim: Deus tinha avisado. E diz: Caim, se você fizer o bem, eu vou aceitar. Mas se você não der ouvidos, o pecado está à tua porta. Cabe a você vencê-lo. Mas ele não venceu. Ele deu vazão àquilo. Ele deu vazão àquele sentimento. É nesse culto, nesse final de festividade aqui, que o Senhor está dizendo para mim e para você: eu vim sondar o profundo do teu coração. E Deus é Deus que visita os nossos sentimentos no culto. Deus é Deus que sabe o que passa na nossa cabecinha quando alguém prega. Deus é Deus que sabe o que passa na nossa cabeça quando alguém que a gente não gosta assume o microfone. O Senhor está dizendo nessa noite: resolve o teu problema com Deus. Precisamos resolver os nossos problemas com Deus. Porque senão, o grande problema é que nessa história toda a gente sempre quer ser Abel. Quando pensar num personagem bíblico, tu quer ser o rei Acabe? Tu só quer ser Elias, né? Eliseu, Abraão. O pobre do Tomé, eu nunca vi um crente dizendo: eu quero ser Tomé. Não, quer ser Paulo. Porque a gente só quer ser aquele que é bom, aquele que deu certo. Só que nessa história aqui, queridos, Caim vai levar Abel para o campo. E eu preciso dizer isso: existem convites que são convites de morte. Existem convites que, por mais que pareça ser de um irmão, e aqui eu estava falando de algo físico, de alguém da mesma família, mas a intenção do coração de Caim era maligna. E a Bíblia vai dizer que Abel vai partir no meio daquilo ali. No campo, o que acontece? Caim mata Abel. Só que eu preciso dizer algo nessa noite, e você precisa glorificar a Deus por isso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que alguém sofre algo de maneira injusta, a mão de Deus no céu se move e Deus não fica quieto. Alguém pensou que tinha tomado a vinha de Nabote, e no dia que o rei pensou em entrar na vinha de Nabote, Deus brada do céu e diz: profeta, vai lá e manda dizer para ele que eu vi. Todas as vezes que sangue inocente é derramado, o Senhor se movimenta. E Deus do céu diz: vou ter uma conversa de pé de orelha com Caim agora. Caim, onde está teu irmão? Que Deus é esse, irmãos? Que pergunta é essa indiscreta de Deus? E eu vou lhe dizer uma coisa: quantos aqui já receberam algumas perguntas indiscretas de Deus? É aquela área que a gente não quer mexer e Deus chega: tal coisa, tal pessoa. Ah, Deus, a gente até desconversa, depois a gente fala sobre isso aí. Aonde está teu irmão Abel? A
resposta de Abel é muito mal criada, irmão. Eu fico chateada com esse texto aqui. Porque tu imagina, tu teria coragem de dizer isso para Deus? Caim olha para Deus com a cara mais lavada, de pau, e diz para Deus assim: não sei. Sei lá, Deus. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? É como se ele dissesse assim: o Senhor que é todo poderoso, sabe de tudo, não sabe onde está me perguntando por quê. Olha que resposta mal criada. E aí o Senhor olha para ele e diz: pois, porque você foi avisado e não ouviu aquilo que eu te disse e preferiu pecar, você será amaldiçoado. Eu preciso dizer algo nessa noite. Talvez o texto dessa noite gere um pouco de temor em nosso coração, e esse é o meu desejo mesmo. Mas sabe o que o Espírito dizia ao meu coração, pastor? É porque tudo isso aconteceu por conta que alguém não entendeu o que era prioridade. Alguém morreu porque alguém não entendeu o que era prioridade. E muitas vezes na nossa vida o Espírito Santo dizia para mim: quantas coisas têm morrido porque a gente não sabe colocar as coisas em ordem. Conheço famílias que morreram, casamentos que desabaram, filhos e criação de filhos que foram por ralo abaixo. Por quê? Porque faltou prioridade. E nessa história alguém aqui está sendo morto. Convida alguém para o campo. Deus está perguntando. E a resposta de Deus é tão poderosa, irmãos, em relação a isso. Porque depois que Caim faz tudo o que ele faz, o texto vai repetir a palavra irmão várias vezes. Você vai ver aí: teu irmão, teu irmão, teu irmão. É Deus lembrando. Quem aqui já brigou com seu irmão de sangue em casa quando era criança? Você gostava da frase que você dizia: mas é teu irmão. Quem é mais velho aqui sabe como chateia a gente quando o irmão mais novo perturba, pirraça, faz algo terrível dentro de casa. Aí a mãe passa a mão na cabeça e diz: mas é teu irmão. Eita, meu Deus. Mas é teu irmão. Ah, mãe, mas eu não gosto dele. Se eu pudesse, mãe, eu tirava ele dentro de casa. Mas é teu irmão. Olha para o teu irmão no culto e diga assim: se eu pudesse. Tinha gente que eu não via a cara, mas é meu irmão. Se eu pudesse. Tinha pessoas na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rede de relacionamentos, que a gente passava de largo, mas o Espírito de Deus me trouxe para te lembrar que ainda é o nosso irmão. E a Bíblia diz: o que é que você fez, Caim? Por que você fez isso? Ele não responde. E Deus diz: eu sei que você fez, porque o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. Olha que coisa terrível, irmãos. E só agora Caim vai pedir um menos. Porque quando Deus olha para ele e diz assim: você vai ser amaldiçoado, e aonde você passar, se você cavar, a terra não dá mais. Aí ele sente o peso da consequência. Aí ele chega para Deus e diz assim: mas eu não vou suportar isso tudo. Deus é tão misericordioso, irmãos. Deus é tão misericordioso que Ele vai segurar um pouco as coisas. Eu pergunto para você: Caim merecia isso tudo, sim ou não? Merecia? Não? Ah, porque você está com medo de eu dizer no final que tu é Caim e isso voltar para você, né? Que nem Natan fez com Davi. Caim merecia isso. Só que ele vai falar para Deus: Deus, eu não vou aguentar isso. Se eu fosse Deus, eu ia perguntar. Deveria ter pensado nisso antes, quando foi avisado. Deveria ter pensado isso quando Deus disse que era para vigiar. Deveria ter pensado isso antes de escolher. Deveria ter pensado isso antes das coisas acontecerem. Mas a misericórdia e a graça de Deus é tão grande que a Bíblia diz que Deus marca a testa de Caim e diz: Caim, você vai passar, mas você, onde passar, as pessoas não vão te matarem, porque tem um sinal na tua testa e você está marcado.
Só que eu quero que você divida o peso dessa mensagem comigo, cutucando o teu irmão e dizendo assim para ele: eu não quero esse tipo de marca. De alguém que matou e agora não quer morrer. Eu não quero na minha vida esse tipo de marca. De alguém que no evangelho possa se levantar e dizer: meu ministério acabou pela palavra daquela irmã, minha vida não é mais a mesma por conta da vida daquela irmã. Eu posso te dizer uma coisa: você está sendo abençoado. Esses 2, 3 cultos que estão acontecendo aqui, sim ou não? Levanta a mão. Que bênção que a gente tem uma igreja, a gente tem um som de qualidade. Hoje você está conseguindo me ouvir porque tem uma estrutura e um microfone. Mas você sabia quantos lugares isso aqui tem sido um instrumento de morte? Em quantos lugares que pessoas se apossam desse pequeno instrumento aqui para destilar sobre pessoas e matar pessoas no campo. E o Senhor dizia ao meu coração hoje que a gente precisa entender que sangue não pode ser derramado pela nossa mão. Abel está no campo morto, e você vai entender o porquê que esse sangue está clamando. O sangue que estava clamando era da descendência de Abel que estava vindo. Você imaginou quantos sonhos esse homem tinha, irmãos? Talvez, eu não sei se ele era casado, mas ele poderia querer casar, poderia querer ser pai. E quando Caim mata ele, mata com ele tudo, destrói tudo. E eu preciso trazer um consolo para o teu coração em forma de confronto. Cuidado, porque todas as vezes que alguém pensar em destruir o outro, ele também é destruído junto. A Bíblia diz que quando o sangue de Abel clama, Deus fala. A descendência de Abel é apagada da história. Alguém está olhando e a gente vai dizer e vai ver na Bíblia falando sobre a descendência de Caim, a descendência de Sete que vem depois. Mas não houve sobre Abel. Por quê? Porque alguém teve o direito de entrar na história e querer apagar as coisas. E eu preciso dizer algo para você nessa noite. O pior versículo que eu poderia, e pior no sentido não que é ruim, mas na interpretação que esse texto tem, é o versículo 16, que a Bíblia diz assim: e Caim saiu da presença do Senhor. Como eu queria que dissesse assim: e Caim caiu de joelhos e disse: me perdoa, Deus. Como eu queria que nessa história, a história de Caim raiz acabasse assim: Senhor, eu fiz errado, eu fui imaturo, não deveria ter feito, me perdoa. Mas a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor. De joelhos eu dizia para Deus que o Senhor me guarde de sair do meu coração a sensibilidade do arrependimento. Que o Senhor possa guardar a minha e a tua vida, de em algum momento da caminhada, Deus nos avisar sobre algo e a gente fazer: Tem gente que dá até de ombro para Deus, né? E saiu da presença do Senhor, sabe por quê? Porque Caim não estava preocupado com Deus. Ele estava preocupado com ele mesmo. Ele estava preocupado só em não ser visto, nem pego, nem morto. Ele não estava preocupado com a presença de Deus. Então a história de Caim termina ele sendo um vilão, com uma marca de misericórdia na testa, mas ainda assim um vilão. Não tem nada depois. Só que o que o Espírito Santo trazia era: a minha e a tua história não precisa terminar como a dele. Porque eu e você ainda temos o temor do Senhor. Eu e você ainda temos entregadores que servem como despertadores todas as vezes que ouvimos a palavra. Eu e você recebemos avisos diários daquilo que Deus está fazendo ou daquilo que Ele não gostaria que a gente fizesse. Aí alguém pode olhar e dizer assim: o que adiantou, missionária, Abel entregar tudo e morrer? Eu prefiro, meu irmão, morrer entregando tudo do que morrer sem entregar nada. Eu prefiro. E se isso é uma prioridade na sua vida, você vai dizer isso para Deus:
Eu prefiro morrer no campo de batalha por entregar tudo, sendo alvejado, do que chegar diante de Deus com as mãos vazias, sem nada para oferecer. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: nós não podemos ser Caim. Nós não podemos ser aqueles que ferem e sangram. A gente precisa ser aquele que corrige as nossas rotas. Porque nem sempre vai estar tudo certo, mas Deus é Deus de segunda chance. Deus é Deus que manda voltar e consertar. Talvez você está aqui nessa noite e o Espírito Santo está dizendo para você: já te avisei, já te avisei, já te avisei. A gente está dizendo: não, Deus, eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. E o Espírito Santo está dizendo nessa noite: cuidado. Ele vai, irmãos. Ele é odiado e morto no campo da batalha, Abel. E parece que eu vejo na vida de Abel a vida de Jesus. Alguém que, porque entregou tudo, foi crucificado, morto numa cruz, por pessoas que não merecem, como eu e como você. Jesus teve o seu sangue derramado, porque algumas pessoas resolveram matá-lo, mas antes que ele matasse, ele diz: a minha vida eu dou, eu entrego. Parece que eu vejo a Bíblia se completando nesses versículos de prioridade, porque vem a Bíblia e diz assim: quem perder a sua vida, achá-la. Parece que como se Deus estivesse trabalhando conosco nessa noite, dizendo pra gente: a gente não deveria ter medo de morrer por entregar. A gente deveria ter medo de sair da presença de Deus. A gente deveria ter medo de ir para casa vazio, irmãos. É de chegar num culto e não receber. Eu não sei quantos de vocês, mas muitas vezes que eu cheguei na igreja eu dizia: Deus, eu não quero voltar vazia. Eu não posso voltar de qualquer jeito. O Senhor está dizendo nessa noite: é tempo de você entregar tudo no altar. Mas é tempo também de consertar as coisas. E eu quero te dar uns minutos para você fechar os teus olhos. Eu ainda vou concluir a mensagem. Mas enquanto eu orava por esse texto, Deus, Ele me entregava um louvor bem antigo. E esse louvor pergunta assim: quem é você? E ao som daquilo que eu estiver cantando nessa noite, eu queria que você buscasse aí na tua mente se tem algum irmão, e eu estou falando no geral da vida, colega de trabalho, alguém da sua família, alguém da igreja, que quem sabe não está nada bem entre vocês. A pergunta do Espírito nessa noite é: onde está teu irmão? Coloca no lugar. É inadmissível uma vida de pessoas com relacionamentos trincados, e o Senhor está dizendo hoje: eu estou avisando que é hora de consertar. Pensa em um nome aí, curva a tua cabeça, não olha para mim agora. Oh Deus, depois de... Aleluia, oh Deus. Reflete aí, meu irmão. Oh Espírito Santo. Depois de pregar o teu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta pra casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo
discurso e da máscara. Quem é você? Quando ninguém vê, quem é você? Aleluia. Oh Deus, só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no teu íntimo sombrio, sufocado e trancado a 7 chaves, maquiando teu vazio. Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quando ninguém vê, quem é você? Quem é você? Quem é você? Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Olha pra mim, irmãos. Quem sou eu depois disso aqui? Quem somos nós? Quem somos nós no campo? Quem somos nós depois das festas? Quem somos nós depois das conferências? Quem somos nós depois que apresentamos? Quem somos nós depois do dia que somos escalados? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Queria que você se colocasse de pé e abrisse a palavra em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 4. Missionária, o que adianta ter prioridade na vida? O que adianta fazer tanto? O que adianta entregar para Deus o melhor? Hebreus, capítulo 11, verso 4, na minha Bíblia, diz assim: os primeiros heróis da fé. Diga comigo, primeiros. A lista dos heróis da fé não começa com outro nome a não ser o nome de Abel. E a Bíblia diz assim, eu concluo para orar por você. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. E por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Apesar de morto, seu testemunho de fé ainda fala. Apesar de morto, seu testemunho de fé ainda fala. Para alguém, parecia que a história de Abel acabou no campo ensanguentado, mas para Deus, o testemunho até hoje fala. Prova disso que eu estou pregando sobre isso nessa noite. Eu quero fazer o que o Espírito Santo dizia ao meu coração. Eu quero chamar aqui no altar todos os entregantes do Ministério de Louvor. Eu quero chamar aqui à frente todas as pessoas que dançam na igreja. E eu quero chamar aqui todas as pessoas que pregam aqui. Você vai dar a mão assim, ó, enganchadinho com ele aí. Enganchadinho. Todas as pessoas que pregam aqui na igreja podem ficar aqui? Oh, meu Deus. Se não tiver espaço aqui, a gente vai vir para cá. Todo mundo que prega. Cadê a Ivana? Ivana, tu prega aqui também. Quem prega? Aqui.
Ivete, vem pra cá. Vem pra cá, perto de mim. Pra cá. Pra cá. Os demais da igreja, você vai fazer assim com o teu irmão, com o braço dele, ó, pertinho, coladinho. Olha pra ele e diz assim: tu é meu irmão. Os irmãos que dançam, eu queria que vocês se misturassem. Não fica grupo de um lado e um grupo de outro, né? Filhos do fogo, todo mundo misturado aí, ó. Ide com outro e vamos misturar. Mistura aí, mistura os irmãos. Mistura. 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 Andorevassuri andalabácia. Daí a sonderevassui de canto. Tudo isso que nós vemos fazer funcionar na igreja não tem sentido se for apenas o clamor de um, o favor de um. É porque nós somos irmãos. Hoje eu estou pregando, porque se todos esses pregadores fossem pregar aqui, a gente ia entrar vigília dentro. Mas vocês reconhecem Deus na vida desses homens de Deus, irmãos? A igreja reconhece isso? Você reconhece Deus na vida do grupo Redenção? Carlos, aumenta meu retorno. Você reconhece Deus na vida dos filhos do fogo? Você reconhece Deus no grupo Trazendo a Arca? Então o que Deus está dizendo hoje é que no nosso meio não tem espaço para matar ninguém no campo, porque todos somos irmãos. E nós viemos entregar o nosso melhor. Precisamos aprender a celebrar. Precisamos aprender a glorificar. Ministério de louvor. Aqui não há ninguém mais ou menos. Aqui não tem ninguém que dança mais ou menos. Aqui na igreja não tem ninguém que prega mais ou menos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Curve a tua cabeça. Sinta a unidade da igreja aí. Sinta a unidade da igreja. Sinta a unidade da igreja. Ah, amigo Espírito Santo, eu quero orar, Pai, nessa noite. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que a gente foi como Caim. Senhor, nos perdoa pelas vezes que saímos do culto com o semblante transtornado. Nos perdoa pelas vezes, Deus, que ao invés de resolver com o Senhor, a gente tentou resolver com a espada na mão. E nós te pedimos, tenha um tempo de transformação, graça e abundância. Senhor, passeia no nosso meio. Passeia no grupo das mulheres. Eu quero repreender todas as barreiras entre nós. Eu quero repreender todas as nossas indiferenças, porque a Bíblia é a história de vida real. E nós dizemos para o Senhor, nós não somos perfeitos. Muitas vezes não somos aqueles que morrem, mas aqueles que matam. E nós estamos dizendo hoje, Jesus, nós queremos ser aquele que levanta, daquele que chega, daquele que recebe uma segunda chance e prepara o melhor e diz: está aqui, Deus, é o nosso melhor. Enquanto Raíza vai adorar a Deus, você vai refletir na sua vida aí. Meu Deus, que barreiras caiam por terra entre nós. Se existem vidas aqui ou na live, Deus, que estão, Pai, presas à vida de alguém por falta de perdão, Deus, que o Espírito do Senhor faça essa pergunta para ti: aonde está aquele homem? Aonde está aquela mulher? Meu irmão, se você está aqui nessa noite, recebe o aviso de Deus. Chega em casa, liga para essa pessoa, manda uma mensagem e diz: meu irmão, o teu sangue não será derramado no campo. Pode louvar, Rai. Oh, Deus. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso
preciso ser moído, espremido e apertado, eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado, mas é teu irmão. Eu estou aqui. Mas é teu irmão. Eu pensei que já tinha entregado tudo. Oh Deus, o Senhor veio nos mostrar que não, Senhor. Mas você já me mostrou que não. Abra a mão do teu eu, meu irmão. E a cada passo que eu dou, abra a mão do teu eu. É sempre uma nova abra história. Abra a mão de quem você é. O arrebatamento não aconteceu ainda e Ele está nos avisando. De tudo que eu sei, eu abro mão de tudo, daquilo que eu também não sei. Eu abro mão de tudo, de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei. É tudo para ti, é tudo para ti. Eu não quero tudo, a glória dessa festa. Para ti, Deus, cada apresentação é tudo para ti. Somos todos para o Senhor. Tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo, se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu Cada vou ensaio, morrendo, irmãos, está tudo anotado. você vai vivendo. Cada oração semeada no altar, cada momento de cansaço, Deus está escrevendo a história da igreja. E Ele está dizendo, Ele vai recompensar tudo. Você vai crescer. Oh, levanta na basura e me calabás. Eis-me aqui, envia-me. Escolhe alguém que está do teu lado, dê um abraço nessa pessoa. Nada pra mim. Dê um abraço nessa pessoa. Diga, meu irmão, me perdoa, mas eu sou teu irmão, tua irmã. Me perdoa, mas eu sou tua irmã. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, Somos irmãos. eu não quero Nada pra mim, é tudo para ti. Bem baixinho. Podem voltar para os seus lugares. Querido, se você está aqui nesse culto e tem alguma coisa mal resolvida na tua vida com alguém da tua casa, da tua família, chega em casa, dá ouvidos à voz de Deus, liga para essa pessoa, conserta. Independente do dia 30 de outubro, irmãos, somos irmãos. Vai passar, as eleições passam, e o que é que fica? A unidade, porque somos irmãos. Temos pensamentos diferentes, temos gostos diferentes, mas eu quero entregar o final dessa mensagem, que você possa olhar para o teu irmão e dizer assim: chega de ser Caim. Olhe para alguém e diga assim: chega de ser Caim.
Cutuca ele mais forte, diga: chega de ser Caim. Agora bata no teu peito e diga: eu estou cansado de ser Caim. Eu sou Abel. Eu sou Abel. Será que você pode erguer uma das suas mãos e dizer: eu sou Abel. Eu sou Abel. Deus me criou para ser Abel. Aplauda o nome de Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória, e que a graça de Deus esteja sobre nós. É tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Pode assentar por um instante. Daqui a pouco nós estaremos terminando. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus, que tem cuidado de nós de uma forma surpreendente. O dia que nós entendermos que a dança, que o louvor, que a pregação não é para mim, fica tudo mais fácil. O que o irmão traz não é para mim. E às vezes nós colocamos expectativas e acaba pecando. Essa mensagem falou no meu coração. Deus puxou a minha orelha. Roberto Vitória costuma dizer que até Raíssa já me conhece. Eu chego a mudar o meu semblante. Estou sendo sincera, irmãos. Mas a partir de hoje, isso é porque eu não agradei de algo. Mas quem está aqui não está fazendo nada para mim, não. Tem que agradar a mim, não. É para Ele. Você possa guardar essa palavra, colocar em prática, porque eu vou fazer isso, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a cada irmã, a cada irmão. Tem uns irmãos aí também que nos ajudaram muito. Eu quero agradecer em especial a vida do meu esposo. Vem cá, amor. Hoje Patrícia é meu esposo. Agora à noite, meu amor. Eu confesso, irmã, se não tivesse um Roberto do meu lado, eu não faria, eu não assumiria talvez de fazer tanta coisa, não. Sexta-feira ele tirou para ficar ao meu lado, para baixo e para cima, buscando coisas, trazendo coisas, carregando. Isso é tão bom, porque muitas pessoas não têm esse apoio, né? E eu tenho esse apoio. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu marido, por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar ao lado dele, de poder fazer tão pouco, mas que é tão gratificante. Muito obrigada a cada mulher inesquecível. Aqui todas vocês são inesquecíveis, todas, todas. Não só aquelas que estão no grupo, não, irmãos. Todas as mulheres são inesquecíveis. Estamos cheios de mulheres inesquecíveis aqui. Eu deixo aqui o meu muito obrigada. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nos falta palavras, irmãos, de verdade, para expressar gratidão no nosso coração por esses dias. Pena que já acabou, mas eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer esse dia. Essa data vai ficar marcada. Vai ser um divisor de águas. Coisas novas acontecerão nas nossas vidas. Para aqueles que derem ouvido, para aqueles que quiserem obedecer aquilo que o Senhor falou conosco nesses dias. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmã. Vocês que me suportaram esses meses todos, os meus áudios, os meus chiliques, as minhas chamadas de atenção. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, de cada uma, cada reunião, cada oração, cada jejum, cada louvor, por cada contribuição
Deus abençoe, Deus recompense vocês em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida de Ivete, que me suportou todo esse tempo. Essa mulher, ela é exemplar, mas eu sou irmã dela, então ela não vai me levar para o campo. Ela é minha irmã, né? E não é fácil, mas ela foi firme, né, irmãos, comigo. E eu louvo a Deus, ela é uma guerreira, é um exemplo. Pau para toda a obra, corre, pensa e projeta, e ela que faz tudo. Eu só faço amém, Ivete, é bom, glória a Deus. Vamos fazer amém, Ivete, é de Deus, é bênção, conte comigo. Mas é tudo ela, meus irmãos, tudo ela que faz. Eu só faço apoiá-la, eu só faço orar, ela faz, ela projeta, executa, eu só oro. Deus abençoe a tua filha, em nome de Jesus. Mas Deus abençoe a vida de Ivete grandemente. Que o Senhor continue contigo, te usando, te dando graça. E toda a minha gratidão a vocês, a igreja que está aqui, a missionária Rayane, que foi instrumento de Deus, a todos em nome de Jesus, o Ministério de Louvor, muito obrigado por tudo. Deus continue abençoando em nome de Jesus. A Sara, as irmãs da cantina, a Aurora, aquelas que ficaram aí na correria, estão ali se sacrificando também, se doando, estão lá fora. Amém, irmãos? Trabalham aquelas que fizeram. A irmã Thelma que fez aquela torta maravilhosa, o grupo que doou, a Rose que fez aquele doce. É tanta coisa, né, irmão? Cada uma com a sua contribuição, com a sua participação. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé. Já vamos encerrar. Mas antes eu quero agradecer a essas duas mulheres na liderança. Respinga em mim as bênçãos que elas têm colhido. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Ivete é assim. A igreja já aprendeu a entender e compreender o dinamismo dela. E se envolve mesmo com a obra e ama fazer. E isso para mim é excelente. Não tem como não apoiar, não tem como não estar junto. Valéria como líder de mulheres, Ivete junto com ela, e graças a Deus aconteceu, né? E nesse envolvimento todo, como Valéria falou e Rayane ministrou, nós somos irmãos, né? E Deus é o Pai. Ele nos direciona em todas as áreas. Entenda isso. Não há melhor. Todos são amados por Deus com o mesmo amor. A Bíblia não traz aumentativo e nem diminutivo para o amor de Deus. Ele é singular. É um amor único. Curva a tua fronte, feche teus olhos. Amém. Eu quero agradecer também ao Jefinho. Cadê Jefinho? Ele é tão pequenininho. Obrigada, filho. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida do Jefinho, irmãos? Aleluias. Aleluias. Já pediram ele emprestado, viu, pastor? Ontem aqui, algumas mulheres aqui já pediram o Jefinho emprestado. Muito obrigada, viu, Jefinho? Conte comigo, sempre. Amém. Deus, o que dizer acerca dessas coisas? O Senhor é aquele que nos surpreende. E surpresos estamos contigo, Deus, pela vida de cada um. Desde a missionária Nina, que veio na quinta-feira, ontem à noite, hoje pela manhã, agora também, surpreso por ti. Citar coisas aqui, Deus, poderíamos ser injustos e esquecer alguém. Mas despede-nos em paz, Senhor. Aos visitantes, aos que estão na live, aos que vão assistir depois, aos que estão em viagens, Deus, que a bênção do Senhor repouse sobre cada vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja contigo sempre, sempre, sempre. Você crê dizendo amém? Amém. Uma ótima semana, em nome de Jesus.